Oi, 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 gente! Que felicidade! Hoje eu quero compartilhar um tesouro aqui com vocês. Como ultimamente é isso que eu venho compartilhar com vocês. Quem tem ouvidos aqui e tá ouvindo o que eu tô compartilhando aqui, tá pegando a chave, tá entendendo o que o Espírito Santo está falando na sua vida, na minha vida, através da minha vida, porque eu me coloquei disponível para o Espírito Santo me usar, para o Espírito Santo vir falar comigo. Então, prepara seu coração, prepara o seu espírito, prepara o seu cafezinho, porque o meu já está preparado. Porque hoje, gente, hoje eu quero falar sobre cuidado ao transformar a situação que você vive na sua própria identidade. Quantos de nós, né? Quantos de nós têm feito isso? Eu sou uma, estou aqui, sou a primeira a dizer que sim. Quantos de nós transformamos a nossa realidade numa situação em que vivemos e você não é essa situação? Você é a que tem controle da situação, você é a que manda na situação, você é a que muda as coisas do lugar. E talvez hoje você só está precisando desse toque para entender que tem coisas na sua vida, tem coisas que na minha vida que vai mudar a partir do momento que eu me posicionar. A partir do momento que eu dizer chega. A partir do momento que eu dizer isso aqui eu não aceito mais. Caso contrário, eu vou achar que a situação é maior que eu. Caso contrário, eu vou achar que é a situação que manda em mim. Então, que hoje, nesse vídeo, você entenda que não, que você tem controle das coisas, sim. Gente, para de ser vítima da sua própria história, pelo amor do Senhor de Jesus. Para de ficar falando, ai, por que isso? Ai, é por causa disso. Ai, porque é os céus. Ai, porque... Não, gente, as coisas é assim porque você aceita. E eu vou te provar aqui que as coisas só tá assim na sua vida porque você aceita, porque você permite. Gente, o texto-chave que eu quero usar. Em Gênesis 45, conta a história de José. Não vou ler aqui, gente, o texto porque é grande. Vou deixar na descrição do vídeo depois para você ir lá dar uma lida no que o Espírito de Deus falou comigo a respeito disso. Sobre a questão de José, sobre a questão de um homem que não se tornou, não criou sua identidade baseado na vida, na situação que ele teve que passar. Pelo contrário, cada situação que ele passou, ele entendeu que ele era o escolhido de Deus. O que a gente aprende com José? O que a história de José nos ensina? Que quando você entende quem você é, quando você entende a verdade de Cristo sobre a sua vida, a situação só vem para confirmar que literalmente você é o escolhido de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida. Só que a luz, ela incomoda as trevas, a luz incomoda quem está na escuridão. Por quê? Porque quando José entendeu o seu chamado, foi criadas várias estratégias para tentar destruir, para tentar tirar ele do foco. Só que quando Deus falou com ele, ele entendeu que era a voz de Deus. Quando Deus disse para ele o que ia fazer dele, ele escutou a voz de Deus. Ele não negociou essas coisas. O inimigo ofereceu muitas coisas para que José desistisse daquilo ali. Só que ele entendeu que não. E quantos de nós estamos desistindo dos nossos sonhos, dos nossos relacionamentos, dos nossos objetivos, porque a circunstância está dizendo para a gente parar. Porque a situação está dizendo assim, olha, acho que para você já deu aqui. Gente, se você não souber quem você é, se você não souber fazer a leitura, se você não tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, o sistema vai te engolir. O sistema vai te engolir. Porque se você fala amém para as coisas de Deus, mas na hora que isso é colocado à prova, você acha que Deus te abandonou?
Você acha que Deus não está no negócio? Que você acha que Deus não cura? Que você acha que Deus não liberta? Que você acha que Deus não vai mudar essa situação? Que Deus não está preocupado com os teus sonhos? Que Deus não está preocupado com a sua família? Que Deus não está preocupado com você? Peraí. Ou você é quem você diz que você é em Deus, ou essa situação vai continuar te permitindo ficar nesse lugar. Por quê? O que Deus me ensinou aqui? Que quando a gente não tem uma mentalidade expandida, uma mentalidade aberta para o Espírito Santo se apoderar, para o Espírito Santo fazer o que ele tem vontade, eu não consigo mudar de nível. Se eu sou uma pessoa escassa, se eu sou uma pessoa medrosa, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de viver algo extraordinário, se eu sou uma pessoa que penso mal daquilo que um dia eu quero me tornar, como é que eu vou chegar nesse lugar, gente? Como? Minha mentalidade não vai deixar, eu vou ser travada. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento daquilo ali. Eu tenho conhecimento das minhas memórias, do que eu vivi. E talvez as memórias que você tem, as experiências que você tem, é limitada. Entende? Não cabe o céu se você não se permitir. Então, gente, hoje o Espírito Santo está falando para mim, para você, vamos mudar esse cenário. Vamos parar de pegar situações ruins e achar que isso é você. Não, essa situação não é você. Vai passar. Ou talvez essa situação tá aí para você mesmo sobressair dessa situação e falar, chega, acabou. Não é assim que funciona mais. Quer, não quer, tchau. Mas a partir de agora é assim, 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 assado. Mas antes, se conheça. Porque a gente precisa ter um autoconhecimento, porque eu também preciso conhecer meus limites, eu preciso conhecer meus medos, eu preciso conhecer minhas dúvidas. Porque às vezes a gente fala, ai Deus, eu quero ser usada, eu quero, sabe, Deus, que você faz na minha vida, eu quero que o Senhor transforme minha família. Então se coloca disponível para isso, porque falar para Deus eu quero, mas depois ficar ditando para Deus, não, Deus tem que ser assim. Não, Deus, desse jeito não. Porque eu não quero abrir mão do meu ego, porque eu não quero abrir mão do meu orgulho, porque eu não quero abrir mão do material, porque eu não quero abrir mão disso, eu não quero abrir mão daquilo. Aí a gente vai querer ser igual aquele menino, né, que Jesus fala, né? Que ele chega em Jesus e fala, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Ele fala, vai, vende tudo que tem e dê para os pobres. Ele pega e vira as costas para Jesus. Lógico, né, gente? Que agora, antigamente eu achava que Jesus estava querendo dizer assim, nossa, tá querendo pegar as coisas e dar para os outros, e vender para os outros e pronto, acabou. Não, depois eu tive um entendimento, Deus me explicou o que significava isso, que vai ficar para um outro vídeo. Mas a questão do que o Senhor nos ensina a se desprender de nós mesmos. Ele nos ensina a gente sair de dentro de nós, se tornar observadores da nossa própria vida, observadores do que sai da nossa boca, observadores do que a gente vê, em quem eu estou me influenciando, em quem eu estou me baseando. Entende? Porque tudo isso faz sentido no reino, gente. Se a gente quiser ser usado, se a gente quiser sim fazer o que Jesus fez, a gente precisa sair da Matrix e se tornar observadores. Amém? Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Talvez você vai ficar assim, nossa, mas eu queria que você falasse mais disso, né? Ficou um negócio muito no ar. Nossa, eu queria se aprofundar mais disso. Gente, tem coisa que não dá para falar aqui. Tem coisa que o negócio é muito mais profundo, não dá para falar. É a mesma coisa com Deus. Gente, o Espírito Santo fala tanta coisa que a minha vontade de sair falando, mas não dá, não dá. Existem coisas, tem pessoas, existe lugar que não tem estrutura para sustentar essas coisas, entende? Então elas só vão ver. Elas só vão ver. Elas só vão ver o saindo daqui e indo para outro lugar. As coisas acontecendo. Elas vão ver o tal do salto quântico, entende? Porque o Espírito Santo gosta de fazer essas coisas, mas para os que se permitiram ser usado. Então se permita e vai viver tua história com o Espírito Santo. Vai viver, saia do mimimi, gente. Vamos se aprofundar, gente. Vamos comer uma feijoada em vez de ficar comendo só, né? Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que o Espírito Santo de Deus ministre melhor no seu coração. E
Beijo, até o próximo vídeo.